Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa final do tênis de mesa virtual, Rachão de Agosto. Eu e Léo Arata, que está ali no fundo já sacando, se aquecendo. Ah, espero que vocês gostem da final. Vamos tentar aqui o máximo possível, melhor de 5 jogos. E se tiver alguma coisa estranha aí, vão avisando a gente no chat, por favor, tá? A gente vai fazer um aquecimento agora e já começar o primeiro jogo. Valeu, Andy Bastos. Obrigado. Vamos começar aqui, daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Léo, acho que tá tudo certo aqui com o streaming a princípio. Eu vou falar para minhas crianças entrar na live aqui. Aí eu já vejo se tá tudo certo, eles falam pra mim. Mas acho que tá, já tem gente ali no chat falando que tá tudo tranquilo, o pessoal tá ansioso pra ver a surra que você vai me dar, pô. Ah, pronto. Nunca ganhei de tu? Seu favorito mas aqui, também, cara. mas você nunca jogou tão bem na sua vida com esse negócio na cabeça, né? Isso é verdade. Então. Todas as vezes que a gente jogou de campeonato, você tava com a borracha rápida ainda no backhand, né? É verdade. Ou seja, eu não joguei contra você, eu joguei contra um clone seu sem o anti-spin, né? Aí não vale. Aí foi moleza pra mim. Pra mim tá tranquilo. Pra você também? Bora. Deixa eu dar uma última conf ali. Clica ali pra começar o jogo, Léo, só pra ver se o placar tá funcionando. E vamos com tudo aí. Pessoal que tá aí na live, vão me falando aí se as coisas estiverem estranhas. Acho que tá tudo certo. Vamos que vamos. Valeu. Vou mutar aqui. Valeu. Vamos lá, Léo. Tá bom, também. Bom jogo, meu velho. Bom jogo. É melhor de 5, melhor de 7? Como é que funciona? Não, melhor de 5 quer me matar, pô? Então beleza. Só pra saber. Só pra garantir, né? Bom jogo.
vamos lá. Boa, Só um minuto. um segundo aí. Vai lá. Quase, hein? Caralho. Boa. Passou perto.
Bora lá, segundo jogo. Bora. 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 Desculpa.
Boa, boa, boa. Boa. Bom jogo. Bom jogo.
Boa. Bom jogo. Bora lá, quarto jogo. Bom jogo. Sorry. Vamos lá. Perdão. Boa.
Boa. Bom jogo. Bom jogo. Bom jogo. Sorry. Sorry. Boa.
Ah, Jogaço, jogaço. que jogo, meu querido. Demorei muito pra me adaptar. Nossa, os 2 primeiros jogos eu tava sem, assim, sem chance nenhuma, assim, foi tão Tem ritmo, difícil. né? Não, assim, tava muito estranho. Eu achei que dava pra dar um tempo pra bloquear. Eu tava muito passivo também, deixei você atacar muito, assim, deixei muita vontade, não consegui bloquear. Achei que eu fosse conseguir bloquear um pouquinho melhor, não deu. Nesse último set também não consegui bloquear nada. Mas você jogou muito bem. Tá muito difícil jogar com você, É, porque o seu forehand já tá bem mais consistente, né? eu tô errando E um pouco menos de o for, mas ainda mesmo assim, ainda, tipo, eu fico sem confiança no jogo. Aí começa a errar umas bolas ali. E você começou a parar a raquete, bloquear no meu back, aí eu não consigo acelerar, né? Aí você começou a é, aproveitar. Mas eu é. consegui achar uma solução no finalzinho ali, mas deu um pouco Você de deu um sorte. tap no final, a gente trocou uma bola, você deu um É, tapinha. Não era necessariamente ruim pra mim, eu perdi um pouco tempo ali, deu uma quina, mas é uma opção que você tem que usar, né? é, Porque se ficar só parando, o cara vai montar em cima de você aqui, é. né? É que você demorou pra E montar, né? Eu tava parando, aí é, você demorou pra se aproximar e dar-lhe. Aí eu é, continuei. Aí é, quando você aproximou e começou a pegar é, confiança, aí eu deixei você é. crescer. Agora eu Mas senti foi bom. dificuldade muita com sacando aqui, você tá abrindo muito fácil, mesmo o saque por baixo, sabe? Tava abrindo Aham. uma bola no meio aqui, tava muito desconfortável, eu tive que ficar o jogo todo sacando aqui de back para conseguir ter Sair mais disso. chance de jogar de frente para você ali, tava muito estranho. É. Mas acho que o jogo foi bom, assim. No final a gente conseguiu equilibrar bem. Assim, esse último jogo você jogou bem melhor, mas ah, no finalzinho, primeiro set finalzinho até dava, né, meu? Você deu Sim, uma sim. casquinha Dei uma ali, casquinha ali. deu uma sortinha Sim. ali e tal, mas acho que não ia mudar nada, não. Acho que você jogou. Bom, vamos finalizar o campeonato com a dancinha do Arata, então, né? Porque Bora. ali na Pra câmera, lá? vai, bora, bora. Boa, Vlad. Aí, Muito boa. bom. Valeu, querido, parabéns. Valeu. Muito Bom jogo, legal ter bom jogo. vocês jogando o torneio. É bom que cresce o nível de todo mundo, né? A gente acaba puxando, você vê o Ren como cresceu nesse Não, o torneio, Ren o Musticol cresceu, o Muscal cresceu, também. né? Os outros meninos todos que jogaram ali, estão todo mundo entendendo um pouco mais agora, porque eles não têm acesso a jogar com um cara muito forte, né? Sim, Porque a não ser que eles consigam pontuação para subir para super, e mesmo assim não joga com todos, né, e tal. Então a gente acaba puxando essa molecada, eles entendem melhor o que precisa fazer para ganhar da gente, e aí consegue jogar melhor com todo mundo, né? sim. Não, mas eu vou Isso que falar, é tipo, eu acho que eu, interessante. eu, eu só consegui ganhar do Netping e do Grego porque eu joguei com o Ren um dia antes, velho. Foi um Porque, jogo difícil, né? cara, o Ren bloqueou muito, me deu muito ritmo. Tipo, ninguém que eu jogo É, consegue, tipo, eu tava acostumado a pegar minha bola, né? Tipo, a primeira bola. é. Aí o Ren Ele tem começou a muito pegar, controle. nossa, aí eu tive que jogar muito. Aí eu acho que eu cheguei mais É. confortável pra jogar com os caras porque eu troquei mais bola com o Ren mesmo. Não, com certeza. Você chegou, você tá num ritmo muito melhor agora. E é isso que precisa, na verdade, pro seu jogo, né? Ritmo, porque você sabe o que tem que ser feito, mas se o Ainda tempo de bola não tá avanço, bom, é, é. se o tempo de bola não tá bom, os caras vão te ganhar ali. O Anto, por exemplo, ele tem um ritmo de jogo muito forte o tempo todo, né? Tem, pô, ele É, fica chutando toda hora, me sufocando, né? Fica jogando pra trás. ele sufoca, cara. E não é só com É, você, ele sufoca todo mundo, até os melhores atacantes, ele vem pra ser, ele sufoca muito. E aí quando o cara ataca, ele ainda consegue contra-atacar às vezes, ou bloquear firme no fundo, quer dizer, ele te joga pra trás. Então é um jogo complexo, assim, em termos de volume de jogo, né? sim, Não é tão difícil, não tem nada incrível, assim, de diferente, mas é um jogo muito é muito consistente. sólido, ele é muito firme. É, Mas é é, isso. é. Bom, Vlad, Valeu, querido. brigadão, Obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo torneio. Depois a valeu. gente envia o cheque de US$ 10.000 para você. Ah, Fica beleza. tranquilo, de premiação. Vai tudo em Valeu, fralda. valeu, valeu. Vai tudo Valeu, infrado, com certeza. Valeu, mano. falou. Abraço, querido. Galera, foi pra conta o nosso torneio, pelo menos na categoria A, né? A gente ainda tem categoria B e C para jogar, semifinal. Tem a gente já, eu acho que o Jorge já tá na final da categoria C, categoria B ainda tá para jogar as duas semifinais. Tem alguns jogos ainda restantes, vamos tentar transmitir todos. A minha primeira impressão, assim, ainda com a cabeça quente do jogo, né? Agora com o Léo, eu achei que ele tá num ritmo muito melhor. Antes, atacando na direita dele, ele não defendia tão bem.
E mesmo quando ele estava afastado, tinha mais tempo, agora ele já está defendendo e às vezes tentando até contra-ataque, então tá mais sólido ali, tá mais difícil de jogar com ele ali. E aí fica mais difícil de furar o bloqueio o tempo todo, né? Quando ele vem atacando com backhand, dos dois lados, né? O forehand, lógico, é perigoso, mas o backhand dele é surpreendente, é, por causa do tipo de borracha que ele tá usando. A bola não anda muito, mas ela gira muito. E é estranho, porque assim, não dá nem para pensar em fazer um contra-ataque, muito difícil. Tentei alguns ali, tipo, não dá, fica desconfortável. E para bloquear, mesmo sabendo, a bola escapou ainda um pouquinho e tal. Então, faltou um pouquinho para mim, na verdade. O que eu fiquei com essa impressão agora é isso, que faltou um pouquinho de volume para mim. É, confesso que essa semana tem sido tão corrido, né, com a cabeça em outras coisas mas não é desculpa não. Eu só demorei para entrar no jogo, né? E aí ganhar 3 jogos seguidos dele assim é muito difícil. Até se eu ganhei aquele primeiro set do último jogo, talvez a gente estivesse jogando ainda, mas ele já estava num momento melhor, assim, eu já dei uma caída de novo no quinto jogo, né? O terceiro jogo eu achei que fosse acabar 3-0, porque o terceiro jogo, deixa eu tirar esse óculos para falar com vocês. O terceiro jogo, ele ganhou muito fácil o primeiro set do terceiro jogo, né? E aí eu pensei, puta, vai ser 3-0, tá difícil, mas aí eu consegui encaixar um pouquinho, ganhei, fui ganhando um pouco de confiança. O quarto jogo eu ganhei até relativamente tranquilo, assim, né? Guardadas as proporções, mas eu tava sem muito volume, né? Sem muito volume meio fora do tempo. Tô conseguindo treinar também, quer dizer, um monte de coisa, assim, que tá acontecendo que preocupado com outras coisas, assim, né? Não tô dando a atenção devida. Mas isso também não é desculpa, porque acho que o Léo, com o volume que ele tá de jogo agora, mesmo se eu tivesse no meu melhor hoje de volume, jogando no meu ritmo melhor, ainda assim ele poderia ter ganhado aí do jeito que ganhou. Então não é muito. Ele fez o que precisava ali, foi bem. Mas uma coisa que me surpreendeu também foi variação de saque. Toda vez que eu pus variação de saque, ele estava em cima, complicando. Eu achei que eu fosse fazer mais pontos e sobrar mais bola com variação de saque, mas não deu, assim. Foi muito difícil. Ele tá com o jogo bem mais ajustado agora, né? E é muito legal ver isso, porque a gente jogou o torneio oficial do Eleven já 2 vezes, a gente caiu no mesmo grupo 2 vezes. As 2 vezes foi relativamente fácil para mim. No brasileiro também, no meio do ano, foi bem fácil. Tava meio estranho, a internet lá tava ruim e tal, mas foi relativamente fácil. Estrategicamente foi muito fácil, né? E agora que ele tá com esse backhand diferente, agora tá bem complicado. Assim, ele tá muito mais à vontade, né? Eu quero ver ele jogar de novo com o suíço. O suíço é um jogo embaçado, porque o suíço controla muito, e o Aifaton também. Queria muito ver o Leonardo jogar com o Aifaton. Acho que ia ser uma experiência muito boa para ele, porque são caras que conseguem controlar, que vão conseguir controlar ele. Contra os melhores atacantes, ele já provou que ele consegue jogar de igual, né? Ganhou do Netping, ganhou do ProTT. É, O Anto, ele jogou muito bem com o Anto, perdeu 4-1, tal, legal, mas assim, jogou muito bem, teve chance de ganhar mais jogos, então ele conseguiu equilibrar, e é muito difícil equilibrar com o Anto um jogo. Ele tá muito à frente de todos nós, assim, todo mundo ali no... Tem ninguém que... O Netping, num dia muito incrível, consegue complicar o Anto, mas não ganha também, difícil ganhar, assim, não lembro a última vez que eu vi o Netping, o ProTT, esses caras não ganham do Anto. O ProTT não ganha do Antro desde. O ProTT ganhou o primeiro jogo que eles fizeram quando o Antro estava começando ainda. O Antro estava uns 300 pontos atrás dele. O ProTT ganhou de 4-1 e nunca mais, assim, nunca mais ganhou. Então, realmente é um cara muito consistente, não dá para pegar ele como base. Mas contra os outros, ele já tá jogando de igual e, né, conseguiu uma semana boa ali, ganhou de 2 caras muito fortes ali do top 5. Não é à toa que ele tá no top 6, né? Então é isso. Deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui. Não sei se tem alguma coisa muito. Vocês escreveram pra caramba, hein? Caramba, velho. Quando eu não tô falando, vocês falam pelos cotovelos também, hein? Não vou conseguir ler tudo isso aqui, cara, mas eu agradeço muito a torcida aí. Eu sei que uma galera tava torcendo para ter para ter o quinto jogo, então vocês devem ter torcido para mim do meio para frente um pouquinho. Agradeço a torcida aí positiva. É, mas é isso, é isso. Eu fico feliz por ter
pro Léo eu fico feliz pelo Léo ter ganhado, cara, porque eu tô organizando o torneio e a gente fica feliz de poder dar a premiação para outra pessoa que não é um organizador do torneio. A gente só decidiu jogar, né, eu, Rodrigo, Léo e o Ted, justamente para incentivar vocês, porque a princípio, quando a gente pensou em montar o campeonato, a gente tava nessa de, pô, não vamos jogar, né, porque acho meio foda. Mas a gente se reuniu e falou, não, a gente precisa jogar, porque é isso que vai trazer volume na categoria A para os outros jogadores, né? Então eu fico feliz que o Léo tenha ganhado aí, porque a gente passa o prêmio para ele, a gente ainda tem que calcular quanto vai ser tudo isso. Provavelmente vai mudar a vida dele financeira para sempre, vai ficar milionário, mas galera que está jogando, que está vendo a gente aí jogando e tem pontuação para jogar nessa nossa categoria A, em outubro a gente vai ter outro torneio, provavelmente já. E venham jogar. Quem não jogou, quem ficou de fora desse, cara, vem jogar. E quem tá na B e, e tem a possibilidade, de repente, né, de se inscrever em duas categorias, é bastante jogo. Depende do número de jogadores, né? Se tiver mais jogadores, a gente divide em grupos menores também, né? A ideia é que vocês joguem bastante, mas se vocês estão na categoria B, cara, e achar que dá para fazer todos os jogos, se inscreve nas duas categorias. Joga na A. É importante. É importante você jogar contra os melhores, porque aí você vai entender o que precisa melhor para o seu jogo, sabe? Tem que se desafiar. Ah, mas não vou ter chance. Não, não vai ter chance mesmo. Provavelmente não. Mas vai crescer. E no futuro vai ter chance. E quando você jogar com os caras do seu nível, você vai se sentir tão à vontade, né? Eu lembro uma época que eu estava treinando jiu-jitsu. Era um projeto de yoga, né? Eu sou professor de yoga por formação. E eu estava treinando, dando aula de yoga para uma turma de jiu-jitsu só de faixas pretas. E aí eu treinava com eles também no final, dava a parte de yoga e ficava pro treino. Então eu era o único na época, eu era o único faixa branca no meio de um monte de faixa preta. Então os caras me amassavam de tudo que é jeito, assim. Nossa, tomava massa, fiquei um ano tomando amassa. Aí no final desse ano eu fui treinar contra um faixa azul, que é uma faixa logo acima da faixa branca, né? Uma galera que veio da Europa para uma cerimônia aqui, para um evento e tal, no Brasil, os caras foram treinar com a gente. Parecia que o faixa azul, que tecnicamente era melhor que eu, era mais graduado que eu, parecia que o faixa azul estava em câmera lenta, cara. E eu arrebentei o faixa azul, foi maravilhoso. E só para vocês entenderem, no tênis de mesa a mesma coisa. Se você jogar contra os melhores, a hora que você jogar com um cara do seu nível, vai parecer que os caras estão em câmera lenta. Então vale a pena esse esforço aí para jogar uma categoria acima. Vale para o pessoal da C também, se tiver disposição, joga na B também, joga uma categoria acima. Vale a pena, vale muito a pena. Ah, vamos ver se a gente consegue transmitir alguns jogos aí. Amanhã eu não consigo transmitir nada. Minha mãe tá chegando de viagem agora de madrugada, vem me visitar. Então, sábado eu vou tirar o dia para passear com ela aí, dar uma atenção. No domingo também, mas dependendo do horário, eu consigo transmitir alguma coisa. Tem um jogo que parece que vai ser domingo, 8 da noite. Eu já estou me programando para tentar transmitir. E a partir de segunda e terça também, ela vai estar aqui ainda mais 2 dias até terça, mas aí eu já entro numa rotina um pouquinho melhor e já consigo transmitir os outros jogos. Beleza, galera? Muito obrigado mais uma vez. Desculpa não ler o chat, cara, tem tanta coisa aqui, mas é isso aí. Não tem muito o que falar mais. Vocês ouviram minha conversa com o Léo ali? Eu acho que o Léo tem condição técnica para se estabelecer no top 5. Eu acho. É fácil falar agora que ele tá no top 6, tá chegando agora e tal, mas eu conheço todo mundo muito bem ali. E o Léo vai ter alguns problemas estratégicos para resolver no futuro, mas eu acho que ele tem condição sim. Ele tem condição de se estabelecer como um bom top 5, top 10 com certeza, a não ser que chegue uma galera muito quente aí no futuro, que a gente ainda não conhece, né? Mas é muito legal. Eu não sei se eu me seguro no top 10 agora, até porque eu vou jogar muito menos torneio. Eu não tô mais nessa pegada, para ser bem sincero. A não ser que me dê uma meia hora aí, eu me anime a conseguir treinar de novo e tal, mas meu corpo já tá cobrando, eu tenho joelho operado, eu tenho operação de hérnia, o tio tá velho aqui, né? Então, tô passando meio que passando a bandeira pro Léo, né? Pra ele se segurar ali, segurar o Brasil ali no top 10. E essa molecada que tá vindo nova aí também, que eu tenho certeza que eles têm condição de chegar. Então vamos ver. Vamos ver como é que fica aí. É, e é isso, é isso. Acho que. Peraí, deixa eu ver o que o Rodrigo escreveu. Ele falou que preciso falar algo.
Falaram que estavam com orgulho de ver os dois na final, que era um jogaço. Eu falei que quem está mais orgulhoso de todos é você, pois você criou o Arata desde o começo e insistiu para ele usar antes agora. Eu não digo que eu criei o Arata, né? Porque assim, eu ajudei ele no começo, assim, para entender os settings do jogo, dicas, toda vez que a gente jogava, né? A gente conversa até hoje, né? Assim, um pouco. A gente tenta ajudar. Agora eu não preciso mais ajudar muito, agora ele já entendeu bem, já pegou e tal. Mas sim, eu fico orgulhoso, sim, porque o nosso objetivo é esse, é colocar o Brasil lá em cima, né? Não é me colocar lá em cima, eu já estive lá em cima. Eu cheguei a top 3, tem minha fotinho, meu print do Eleven Clubhouse como top 3. Me estabeleci no top 5 por um bom tempo, tô há 2 anos no top 10. Cara, eu já fiz o que eu tinha que fazer como jogador, pra ser bem sincero. Vou continuar jogando eventualmente porque é legal, porque é divertido, mas eu não aguento o Sulik, cara. Eu peguei ranço do Sulik demais. Então, pra ser bem sincero, eu quero que ele se foda, pra ser bem sincero, sabe? Então, não quero ajudar, não quero, sabe? Mas vai ter, talvez, Mundial de novo, vai ter seletiva para Mundial de novo da ITTF, talvez, não tem data ainda, mas é possível. E vai ter Olimpíadas de Esportes Virtuais em 2027 na Arábia Saudita. Tá longe ainda, é lógico que se isso se confirmar e já tiver data e tudo, eu vou dar um gás, fazer uma última corrida aí para ver se eu consigo me classificar para jogar, lógico. Aí eu vou ter que voltar a jogar todos os torneios do Sul e tal, mas aí faz parte, né? Aí é uma outra, tem um outro objetivo, porque esse objetivo de só me manter no top 10 e jogar e chegar nas quartas de final quase todo mês e acabar perdendo para os mesmos, eu tô meio de saco cheio, assim, para ser bem sincero. Eu já fiz bastante, eu sou treinador, eu me identifico mais como treinador, né? Minha vida toda, eu acho mais legal ver um Arata chegar no topo, eu fico mais feliz por ele do que eu me manter no topo. Então, contem comigo aí, pessoal, para continuar treinando, para continuar evoluindo no que eu puder ajudar, cara. Eu ajudo. Eu tenho que cobrar para dar treino, porque é assim que eu pago minhas contas, mas muitas vezes eu consigo, né, tempo para reunir o pessoal, fazer um treinamento em grupo, às vezes, dar dicas, jogar com o pessoal. Então, mesmo que você, às vezes, eventualmente não possa pagar por aula, ainda assim, conte comigo, a gente vai fazer coisas junto, a gente vai tentar dar força aí para todo mundo e ver vocês crescendo, né? Isso que é o mais importante. E é isso aí. Nosso rachão continua, vão ser quase 80 jogos transmitidos. Vocês têm noção, cara? 80 jogos em 3 semanas e pouquinho, né? É, é incrível, incrível o que a gente conseguiu aqui. Vocês se adaptaram para colocar os jogos nos horários que eu podia transmitir. Eu tentei me adaptar também o máximo possível para transmitir jogos, às vezes em horários difíceis, mas dava para encaixar. Então, todo mundo fez um esforço aí conjunto, né? O Rodrigo Léo e o Ted aí se esforçando demais também na parte de divulgação, de auxílio aí para vocês, de tudo que precisa, né? Sem eles eu não teria feito esse torneio, eu não ia organizar sozinho, né? Eu não sou bom em várias coisas que eles são, então é uma equipe que está funcionando bem junto. E agora eu vou dormir, que eu preciso acordar às 3h30 da manhã para buscar minha mãe na rodoviária. Abraço, pessoal. Valeu mais uma vez aí, obrigado. Parabéns pro Léo Arata de novo aí. Fico muito, muito contente. E a gente se vê nos próximos jogos.